nas Escrituras Sagradas diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que nesse momento se omitiu o Espírito Santo no caso da Trindade? Veja, na verdade não é que se omitiu, é que todos os textos bíblicos são escritos e esse texto ele está com uma intenção de fazer referência a uma verdade, um tema que deve ser ressaltado. Né? E aí, o que João está querendo fazer? O texto do Evangelho de João, com seus 21 capítulos, é especificamente destinado para mostrar que Jesus não só é o Salvador ou o Messias, mas que ele é divino. Por isso que você tem os chamados 7 sinais que mostram a divindade de Jesus. E para mostrar isso, então ele começa lá en arche, en ho logos, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Não existe omissão do Espírito, o Espírito não está reservado para esse capítulo. Quando você lê um pouquinho mais para frente, chega no capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, ele vai dizer que o Espírito sopra onde quer. Não quer dizer que o Espírito está fora do Evangelho de João. O Espírito não é ressaltado apenas nesse versículo. E ninguém constrói uma, vamos dizer, doutrina ou teologia completa olhando um versículo só. Até porque se a gente pensar que nesse versículo foi omitido o Espírito, foi omitido escatologia, foi omitido foi omitido os 10 mandamentos, foi omitido as bênçãos, porque não cabe num versículo só. Então a coisa é mais tranquila do que a gente imagina. A pergunta dele foi em João 1? Em João 1? Por que não tem o Espírito? Teria sido omitido lá em Gênesis 1 tem o Espírito pairando sobre a face das águas, né? Bem. Na criação. E respondendo ele também, tá ali, né, o pai criando, o filho criando, mas a Bíblia também narra o Espírito, né, como o Criador em Jó 26:13, Jó 33:4 e Salmo 104, versículo 30. Então, não está em João 1, mas o Espírito está pairando em Gênesis 1, e em Jó e em Salmo, o Espírito Santo também é tratado como Criador. E em Zacarias e Romanos, como onipotente, em Salmo 109, como onipresente, e 1 Coríntios 2 e Hebreus 9, como onisciente e eterno. O Espírito Santo é Deus. Ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. É a frase, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí hebraico. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Vai lá, Lênin. Verua Elohim merachefet al pnei hamayim. Ao Pnei Hamai. Tá bom. Olha o Lênin, mais um conhecimento adquirido. O Rabino Lênin tá ordenado. Hebraico é a área dele, né? Eu comecei um curso de hebraico, eu estava na transliteração, não estava na gramática, com o César Cavalcante, que você conhece, claro, com toda certeza. E, rapaz, eu vou voltar pro curso, que eu não terminei, mas não é tão simples não, né? Hebraico é trapa, só de gente doida que mexe com isso. Não pode confiar em quem estuda hebraico, não. Ninguém é normal que mexe com essas coisas, não. O Gabriel Felipe, ele fala aqui o seguinte: vocês podem falar sobre o não julgueis? Hoje você não pode dizer que é errado o que é errado, porque se você não está julgando, sendo Deus, e Deus manda nós não julgarmos. Ah, meu papai, esse não julgueis me faz suar. A turma fala assim, olha, fulano está no pecado, não julgueis, porque está na Bíblia. Realmente está na Bíblia, né, Senhor? Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, versículo 1. Então a mulher está na prostituição, não julgueis. O homem está fazendo caixa 2 lá na empresa dele, não julgueis. O bandido está roubando sua casa lá, não chama a polícia não julgueis. Será que é isso que Deus está falando? É claro que não. Primeiro, o próprio contexto da passagem mostra que o que Jesus está condenando é a hipocrisia. Se você tem uma trave no seu olho, mas está reclamando do cisco no olho do vilelo do saião, você é um hipócrita ao julgar. Você não pode decidir sobre algo ou alguém se você não é exemplo disso. Agora, a própria Bíblia que diz não julgueis, no contexto já mata esse não julgueis aí para aceitar qualquer coisa, para aceitar tudo. Agora, a Bíblia diz, o próprio Jesus, julgue pela reta justiça. Se você não pode julgar na hipocrisia, você pode julgar de acordo com as Escrituras. É o manual de fé e prática. Por que eu sei que muitos pecados estão errados? Porque eu tenho um cânon. Eu não estou julgando a minha cabeça, eu estou julgando por causa da Bíblia. Tem muita coisa que a Bíblia diz e continua sendo pecado. Eu não estou julgando, eu só estou proferindo o que as Escrituras dizem. A própria Bíblia que diz que não julgueis, diz que a gente tem que julgar as profecias. Então como é que eu vou julgar as profecias se eu não posso julgar? Né? Ouvir tudo e reter o que é bom. Como é que eu vou exercer disciplina na igreja sem julgar? O apóstolo Paulo julgou um rapazinho que estava deitando com a mulher de seu pai
lá em 1 Coríntios capítulo 5, mandando ele embora da igreja, entregando a Satanás. Sabe o que Jesus falou? O Jesus da Bíblia, não o Jesus de hoje. O Jesus da Bíblia disse assim, olha, se eu tenho um problema com o Saião, vai lá e resolve. Sim. Vai lá e resolve. Se o Saião não quiser me perdoar, chama 2 testemunhas. Se não quiser, leva para a igreja inteira. E se eu não quiser ouvir a igreja inteira, então você vai ter que julgar aquela pessoa como gentil e publicano. Não é do povo de Deus e é traidor do povo de Deus. E aí você expulsa essa pessoa da igreja naquele texto. O que ligados na terra terá sido ligado no céu. O que desligado na terra terá sido desligado no céu. Eu acho que o grande problema quando a gente lida com essa questão é a maneira como é percebido a expressão não julgar. A ideia de julgar em português aparece muito fortemente como uma administração pesada daquilo que envolveria a justiça. O que nós temos no capítulo é um confronto de Jesus com os fariseus da sua época. E como é que são esses fariseus? Eles ficam procurando, né? Como Jesus diz, vocês engolem um camelo, né? E Não, com mosquito. Isso. Então eles administram um procedimento indevido. Então o que ele está dizendo? Vocês não devem proceder com esse tipo de juízo pesado, particular, porque o juízo que não vem acompanhado de misericórdia, né? Como diz Tiago, a misericórdia triunfa sobre o juízo, é um juízo que não tem intenção de recuperar a pessoa que entrou por um caminho indevido. Mesmo quando havia uma postura de disciplina na igreja, não era só para bater na pessoa e dizer, você é feio, você errou. A ideia era tentar recuperar essa pessoa de alguma maneira. Então, como você tem, por exemplo, eu encontrei um indivíduo certa vez e ele pertencia a uma comunidade religiosa e ele estava tomando guaraná na padaria. Alguém passou e acusou ele de estar bebendo bebida alcoólica. Ele não conseguiu nem se defender, ele foi expulso da comunidade. O cara tinha um ressentimento do tamanho do mundo. Então, por causa disso, tem gente que resiste. Agora, do outro lado, é claro que você tem que ter critérios éticos, que às vezes as próprias lideranças religiosas não apresentam. E esses critérios éticos fundamentados nas escrituras são importantes. O termo não julgar, o julgar está ligado com agir com discernimento adequado para, de fato, distinguir o que é correto e o que é incorreto. Então, hoje a gente está num ambiente meio confuso em relação... Eu acho que tem gente que erra no sentido de bater pesado demais, inclusive em coisas secundárias e irrelevantes, e gente que, na verdade, faz vista grossa diante de certas coisas que são inaceitáveis. O Saião falou de recuperar, né? É quando o Paulo entrega em 1 Coríntios 5 o camarada para Satanás, na segunda carta, no capítulo 2, parece que o camarada está voltando, né, para a igreja, porque ele foi disciplinado da forma mais dura possível, né? Entrega a Satanás, mas foi disciplinado. Essa frase provavelmente significa você está fora do contexto da comunidade, você não tem a proteção, porque fora no mundo sem Deus, você está debaixo dessa dimensão complicada. Sim. O Kleber Rodrigo, ele falou aqui o seguinte: Saião, por que a palavra da cruz de Jesus, entre parênteses ele coloca de Jesus, é loucura do ponto de vista histórico? Com certeza, uma loucura total. Aliás, Vilela, posso dar claro. Aqui? Tem um livro que eu vou dar de presente para você, chamado 365 Torrentes no Deserto. Então aqui você tem o deserto da Judéia, que você já conhece, olhado lá de cima. Aqui está de costa aqui a Miriam, filha que está aqui junto com o genro Luan, que trabalham comigo, né? E um dos textos que tem aqui chama-se, agora você vai gostar, chama-se Preciso de Loucos. Então, já que o assunto é loucura, então vamos mostrar a loucura aqui, completa, né? E você vai ver que preciso de loucos, e aqui tem não sei se você lembra alguém aqui, né? Preciso de louco tá aí, né? É o louco da Turma da Mônica? Pode ser, ou pode ser alguém que tá perto de você também, mas de qualquer maneira, né? Aqui preciso de loucos. E o que acontece? Por que o evangelho da cruz, a palavra da cruz é loucura? Porque como é que você tem uma referência na sua vida que é quem você segue, que morreu como um condenado, como um bandido no Império Romano? Como é que você vai acreditar que esse indivíduo pode servir de algum tipo de ajuda para você, trazer algum tipo de salvação? Então você pensa em Paulo, que conhece toda a sabedoria judaica acumulada por séculos e a própria
Torá, ao Antigo Testamento, e é um cidadão romano e sabe o que aconteceu, você sair falando por aí, sabe o indivíduo que foi condenado e crucificado em Jerusalém? Pois é, ele é o salvador da sua vida, salvador do mundo. Por isso que, na verdade, né, eu acho que boa parte das pessoas que estão dentro da cristandade nunca pensaram sobre isso. Vamos dizer, aceitam Jesus assim meio sem saber muito bem o que estão fazendo. E aí, quando a pessoa entende isso, por isso que essa questão da espiritualidade cristã autêntica é um negócio profundo espiritual que acontece no coração da pessoa. Porque do ponto de vista da promessa, ninguém tem que esperar nada de Jesus. Então, a palavra da cruz é loucura, né? E de fato, esse texto aqui que a gente escreveu, que é um texto muito interessante, que a gente fez um vídeo também para o canal, esse texto ele mostra que uma série de outros textos apresentam o evangelho como um tipo de loucura. Quando Paulo vai pregar lá, que ele está preso em Cesareia Marítima lá, diante, né, do Agripa, quando eles escutam Paulo falando, não é possível, Paulo, você está maluco, você está louco, as muitas letras fizeram você delirar, né? Porque de fato é coisa de doido. Pois é. Doideira total. Fala, doido. O André Luiz, ele perguntou o seguinte: nosso Jesus é o mesmo Jesus do texto de Tiago 1,27? Aí ele coloca aqui um ponto de interrogação e fala, pois ali fala de religião. É isso aí, muito boa pergunta. A religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas e se afastar, né? A versão antiga fala se abster da corrupção do mundo. Pois é. Veja que coisa interessante, né? Eu acho, e aí uma crítica para o mundo protestante de modo geral, né? Para não se identificar com outras tradições cristãs, por que é tão importante esse negócio de visitar os órfãos e as viúvas? Porque traz aquela ideia, quer dizer, que se Deus me amou e fez tudo por mim em Cristo, sem que eu tenha merecimento pela sua graça, o sinal de que a graça de Cristo está em mim é eu querer ajudar os outros sem receber nada em troca. Aí é verdade. E como é que eu sei disso? Porque se eu for ajudar o Vilela, é malandragem. Vilela, você não pode confiar em mim, porque eu estou querendo alguma coisa em troca. Ó, Vilela, eu trouxe aqui, quem sabe o Vilela vai também me dar um presente depois. Mas quando você ajuda uma viúva, a viúva não tem como pagar. Quando você ajuda o órfão, esse pessoal não tem como devolver. Então, como as pessoas agem sempre nas segundas intenções, só coloca azeitona na empada do outro, se for para comer mais da metade, aí a gente começa a ver se funcionou. Então esse texto aí, a gente lê rapidinho e pula pro próximo, né? Porque e não entrar no esquema do mundo, porque o esquema do mundo é o esquema onde você só está interessado em encher o seu umbigo e levar vantagem e não fazer diferença na vida de ninguém. E aí quando a gente pensa assim, eu acho que a gente tem uma espiritualidade glutona hoje em dia. Como é que Deus me faz uma pessoa melhor, mais bonita, mais rica, mais especial, tal, e não tem essa espiritualidade de doação. E quando a gente olha para Jesus, é outra pegada. Ser salvo é a coisa mais tranquila do mundo numa visão soberana de Deus, porque a salvação vem de Deus. Mas ser cristão vai te demandar tudo, E ser cristão, eu costumo falar que não é só fazer, como Sayão diz, é fazer com a intenção certa. Você pode orar com a intenção errada, a fim de serem vistos pelos homens. Você pode jejuar com a intenção errada, né? Mateus capítulo 6, você pode dar bens aos pobres, como Paulo disse também, né? Para aparecer, e lá Paulo diz, eu posso queimar o meu corpo, mas se não for com amor verdadeiro, de nada é. O texto que o irmão fez a pergunta, né? No 26 diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então existe uma religião que não é vã. Aquele desejo de, em Cristo e por meio dele, se achegar a Deus. E o 27? O 27 diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Alguns irmãos aí, ou não sei se eu chamo de irmãos, às vezes eles param só nisso aqui também, só fazendo um pontinho nisso, porque eles dizem, não, religião certa é fazer o bem. Religião certa é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E as pessoas acham que a vida cristã é só fazer o bem. Então, às vezes, as pessoas não reconhecem Jesus como Salvador,
mas fazem o bem. Às vezes as pessoas não arrependeram dos seus pecados, mas fazem o bem. Então elas acham que elas estão agradando a Deus e vão ser salvas. Isso é o maior erro que você pode cair, porque a salvação não é por obras. Paulo diz que é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então se alguém está nos assistindo e só porque deu a cesta básica desse mês já para alguém necessitado, e só porque tem uma clínica de recuperação, só por isso essa pessoa acha que está salva, ela não está. A salvação é o arrependimento de pecados. Eu sou pecador, eu vim de Adão, eu sou filho de Adão, eu estou indo para o inferno, caminhando a passos largos para a condenação eterna, para queimar no Guiena, lago de fogo e enxofre, para todo sempre. Por quê? Porque eu sou mau. Agora, esse Jesus é a solução. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu filho unigênito. Aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. E o Saião puxou, acho que ele fez isso de caso pensado, para o final, né? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, né? É. Então, mas aí quando acontece essa recepção da graça de Deus e o perdão, a ideia bíblica é que a pessoa é cheia de amor e de graça, que ele vai ter essa disposição, porque se ele encontrou uma realidade espiritual em que ofuscou tudo aquilo que a realidade à nossa volta promete, o desejo dessa pessoa é ser sal da terra e luz do mundo. Aí é uma outra pegada. Então, é complicado quando isso não acontece. Por isso que eu acho que boa parte da nossa espiritualidade hoje, ela está, de alguma maneira, adoecida. Porque ela precisaria mostrar esses sinais de que essa graça invadiu o coração das pessoas. É possível fazer o bem sem Jesus, mas é impossível deixar de fazer o bem com Jesus. E o bem desse jeito. Não, né? claro, com certeza. que o bem normal Segundo a gente faz. Escrituras. Chamar o Vilela para comer pizza, Ah, não, de boa. Eu não chamo não, primeiro como. O bem,